Em primeiro lugar, eu queria te agradecer por você ter topado participar, por ter aceito o convite. A Bárbara falou muito, muito bem de você, Eu muito legal. queria te agradecer você por ter me convidado, assim, prazer estar aqui, tá bom? Prazer mesmo. Quando surgiu o seu interesse pela área artística? Então, na realidade, surgiu de uma forma bastante familiar, porque a minha família toda trabalha com teatro, né? Assim, o meu pai é professor de teatro e ator também, a minha tia é cenógrafa, o meu irmão é dramaturgo. Então eu cresci nesse meio, assim, no meio, sobretudo de teatro. E foi uma coisa que veio de uma forma muito natural, assim. Eles têm uma relação muito próxima com o Tablado, que é uma escola de teatro amadora aqui no Rio de Janeiro, né? E é isso, assim, eu cresci com Chia, eu cresci vendo as peças infantis de tablado que eu amo. E sempre fiz aula de teatro. E aí as coisas foram indo dessa maneira, assim, bastante natural. E você lembra do seu primeiro trabalho profissional? Lembro, claro, o primeiro trabalho, assim, o primeiro trabalho que eu fiz na vida, foi dentro do tablado, numa peça de teatro não profissional, era amador, mas eu fiz com 4 anos de idade, que era o Alfaiate do Rei. Eu tinha uma fala, era incrível, eu amava. Mas o primeiro trabalho profissional, profissional mesmo, foi em 2019, chamado Sem Seu Sangue, que foi um longa-metragem que eu protagonizei com o primeiro longa também da diretora, que foi uma experiência super, super legal, assim. E foi minha primeira experiência profissional e no audiovisual também. Foi Que bem tenso. legal. E como é que Isso. foi protagonizar? Foi muito difícil? Ah, foi bem difícil, assim, porque como foi o primeiro trabalho, né? Era meu primeiro contato com audiovisual, que é um tipo de atuação diferente do teatro, então tinha outro registro de atuação, mas por outro lado, assim como era também o primeiro longa da diretora, da Alice, que é uma pessoa maravilhosa, eu amo ela é, tipo, incrível, assim. Tinha uma coisa, uma parceria, assim, eu acho. A equipe toda era muito jovem, eles eram ex-alunos de cinema da UF, relativamente novos, assim, 30 e poucos anos. Era o primeiro longa que ela fazia, então estava todo mundo muito fresco junto, assim. Então, tinha um frescor mesmo, assim, tinha uma descoberta ali de como era fazer esses trabalhos. Então, por um lado foi muito difícil, mas por outro lado tava difícil para todo mundo, sabe? Então, tava todo mundo junto ali tentando fazer funcionar. E foi muito bom. Ela me dirigiu muito bem. A gente viajou para Paraty, para Trindade. Foi muito gostoso de fazer isso. Muito bom. Como é que foi viajar a trabalho? Cara, eu amo viajar a trabalho. Eu acho maravilhoso porque tem uma coisa de deslocamento, né? Que você começa a ficar totalmente imbuída do trabalho, porque você assim, gravar no Rio também é ótimo, mas tem uma certa quebra, né? Porque você volta para sua casa. Quando você viaja a trabalho, você fica realmente imersa com essas pessoas, você fica no hotel com as pessoas, você convive o trabalho 24 horas por dia, que é uma coisa muito gostosa, assim, você pode realmente mergulhar ali no personagem, na história e, e conhecer novas paisagens, que é uma delícia também, né? Então, enfim, muito gostoso de fazer. Teve o outro filme que eu fiz também, o Herança, que a gente também viajou para o Barra do Piraí, e foi exatamente isso. Acho que a grande onda foi essa, assim, de ficar imerso nesse outro lugar, com essas pessoas que você não conhece, e ter um outro tipo de relação com o trabalho, né? Que é muito, muito bom. Eu acho uma das partes mais legais da área artística é você viajar a trabalho. Totalmente, eu concordo total. Eu concordo super. Eu acho que tanto para lançar o filme quanto para gravar, tem uma coisa Sim. realmente assim, um deslocamento, você fica em um outro, quase um estado onírico, assim, você fica em outro espaço, em outro tempo. É muito bom mesmo. Eu amo. E qual lembrança você tem desse trabalho? Ah, eu tenho muitas memórias do Sem Seu Sangue, assim, foi um trabalho muito especial mesmo. Eu tenho as memórias da preparação com a Alice, eu tenho, eu tenho essa memória dessa primeira, nossa, eu tenho memória do primeiro dia que a gente chegou para gravar, que era isso, assim, eu cheguei e aí eu vi o que era um set de filmagem, o que era tipo 40 pessoas, e aí eu fiquei completamente panicada, meio tipo, meu Deus, é muita gente. E eu lembro que eu tinha que gravar uma primeira cena que eu tinha que estar muito feliz, eu não conseguia fazer. E a Alice, a diretora, virou pra mim e falou: Olha, você tem que ficar calma. Aí eu fiquei, nossa, mas é muita gente, a Alice. Ela falou: eu também tô desesperada. Eu só gravei curta na minha vida, que era com 10 pessoas, assim, é muita gente mesmo. Eu também tô super nervosa e a gente ficou muito unida, assim, que foi muito bom. Eu também tenho a memória quando ela me deu a notícia que a gente ia estrear no Festival de Cannes.
Pô, fiquei muito feliz também. Eu lembro muito dessa ligação. Eu tenho muita memória boa desse filme, assim, muita mesmo. Foi muito gostoso de fazer. E como é que foi para você se ver pela primeira vez na televisão e no cinema? Ai, foi muito estranho, foi muito esquisito. Eu lembro que, assim, eu lembro que a primeira, foi isso, a primeira coisa que eu me vi em cena foi o Sem Seu Sangue. A Alice fez uma pequena exibição na casa do Giovanni, que era o produtor de elenco, que é um amor de pessoa também. Fomos só nós três assistindo o filme, e eu lembro que eu não consegui prestar atenção no filme. Tipo, todas as cenas que apareciam, eu lembrava de como foi a filmagem da cena. Então eu lembro que esse primeiro contato eu não consegui de fato entrar na, na história, assim, foi muito estranho, muito estranho. E aí depois, quando eu assisti realmente no cinema, lá no festival, aí eu consegui entrar e foi super emocionante, né? Porque tem um lado muito emocionante de você se ver em cena. Por um lado é muito estranho, porque é você, mas não é você. Você fica reparando em cada um dos micro detalhes que você está fazendo ali, mas por outro lado você fica muito orgulhoso, porque caramba, tipo, olha, você está gigantesco numa tela gigante, tipo, isso é muito legal, assim. Então são essas duas sensações, eu acho, assim, por um lado, nervosismo, por outro lado, um orgulho, enfim, mais ou menos isso. E como é que foi você participar de Vítimas Digitais? Ah, o Vítimas Digitais foi super legal. O Vítimas Digitais foi. Era um episódio de uma série que em cada episódio tinha uma história. E, e aí foi bom porque eu fui escalada para fazer a irmã da protagonista. E o meu pai fez o nosso pai. Então, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz junto com meu pai, que foi muito. A gente tirou muita onda. Meu pai, a gente é muito parceiro, né? Assim, meu pai, ele dá aula no tablado e eu sou assistente dele. A gente trabalha muito junto. Esse foi nosso primeiro trabalho, assim, que a gente fez unido, assim. Foi rapidinho, foram 3 diárias. E a preparação foi muito boa também, que foi com a Amanda Gabriel, que foi a mesma preparadora do Ainda Estou Aqui. Então, eu conheci ela também nesse contexto. Eu lembro que tinham várias cenas de almoço. E a comida que eles deram pra gente no almoço era deliciosa. Então, tipo, eu lembro que a gente ficou comendo rosbife e batata frita. E eram cenas na mesa de jantar e, nossa, foi muito gostoso. Eu comi muito bem nesse trabalho. E como é que foi trabalhar com o seu pai pela primeira vez? Ah, foi uma delícia, assim. A gente teve esse primeiro momento que foi um gostinho, assim. A gente trabalhou 3 dias, essas 3 diárias. Aí, logo depois, eu comecei a virar assistente dele no tablado, nas aulas de teatro de lá, que eu sou assistente até hoje, eu amo. E aí a gente faz essa parceria, né? Assim, eu sou assistente da turma, das aulas, e no final do ano no tablado, todo ano a gente faz uma prática de montagem. Então, a gente dirige uma peça. E aí ele dirige, eu faço assistência. Eu sou muito fã do meu pai, na verdade. Eu acho ele, tipo, muito bom ator, eu acho ele um professor muito bom. E aí eu fico fissurada quando eu vejo ele dando aula, porque eu acho ele muito fresco, muito inteligente. Ele fala coisas que eu fico aprendendo junto, assim. É meio que uma escola para mim. E aí o que aconteceu foi que em 2024 ou 2025, 2025, a gente fez uma peça juntos, né? Chamado Devora-me, que foi isso, né? Ele tinha feito uma peça com meu irmão, que é dramaturgo, e aí ele cismou que iria fazer uma peça comigo também. Então a ideia foi essa: o meu irmão dirigiu a gente e a gente ficou nós dois em cena. E aí foi nosso primeiro trabalho, assim, heavy metal em família. Foi tipo um mergulho em família total. Foi uma adaptação livre do Rei Lear, do Shakespeare com essa ideia do pai e da filha, da transmissão da herança, porque o rei Lear fala um pouco disso, né? É um rei que está muito velho e ele resolve tentar fazer um adiantamento de herança para as filhas. E aí a gente trabalhou um pouco isso, misturado com um pouco de autoficção, que tem a ver com a pesquisa dele. E foi um trabalho muito difícil de fazer, eu acho, porque autoficção é muito difícil, né? Você fazer você mesmo. Talvez tenha sido o papel mais difícil que eu fiz, assim. E, e aí a gente ficou bastante tempo em cartaz, a gente já fez 3 temporadas da peça, e aí foi mergulho total em família misturado com arte, que aí foi muito louco, mas é muito gostoso. A gente deve voltar ano que vem em São Paulo com a peça, com Devore. Você gostou de fazer a Amanda em A Herança? Ah, gostei muito. Esse também foi o primeiro filme do diretor, o João Cândido Zacarias. E tinha uma coisa legal porque é filme de gênero, né? Filme de terror. E eu amo filme de terror. Então tem esse lado legal, porque você
se caracteriza para ficar, tipo, medonho. E foi também um filme que a gente viajou, então também teve essa coisa de deslocamento, que é muito legal, né? A gente foi gravar em Barra do Piraí, e aí foi mergulho total nesse clima meio de terror, meio estranho. E eu fiquei muito próxima do menino que fazia o protagonista, o Diego, que é muito legal, da produtora também do filme, a Tati, que é muito fofa. Aí foi isso, assim, cara. A gente ficou hospedado em uma fazenda de búfalos. Foi muito doido. E aí tinha tudo de búfalos. Eles davam cafés da manhã pra gente de manteiga de búfala e queijo de búfalo, e doce de leite de búfalo. A gente viu os búfalos andando pela fazenda. Foi muito louco. Foi muito gostoso de fazer. Muito bom. Foi muito divertido. Algum susto aconteceu de verdade? Nossa, todo mundo se assustava comigo, cara, assim, porque eu era caracterizada muito sinistra, de botaram meu cabelo, tipo, todo assim, e umas olheiras, e a gente gravava numa casa, que era uma casa muito sinistra e muito escura. E aí, quando eu tava, às vezes, esperando pra gravar, não tinha muito onde ficar, eu ficava num cantinho escuro, aí passava, tipo, logger, ou alguém da equipe, levava um susto comigo, aí eu ficava, gente, aí eu tinha que avisar antes, gente, eu vou descansar naquele canto, só pra todo mundo estar ciente, para ninguém levar susto comigo, mas não adiantava. Berravam comigo o tempo inteiro, levavam muito susto comigo. E como você foi escolhida para interpretar a Helena No Paiva? editor. Estou aqui. Então, foi através de teste. Chegou um teste, uma self-tape para eu fazer, que era. O texto era a fala da Eliana na Comissão da Verdade, falando sobre como é que foram os últimos dias dela junto com o Rubens e como é que foi a prisão dela. E aí a gente falava essa fala dela em primeira pessoa e depois falava em terceira pessoa. E aí, depois da self-tape, teve um teste que eu fiz lá na casa. Eles já tinham a casa do Ainda Estou Aqui, ela já estava alugada pra gente. A Val, a Valentina, Valentina Herzade, que faz a Vera Paiva, já estava escalada. Então, eu contracenei com ela. E a gente fez um teste de improvisação de um pouco de relação de irmão, assim, que foi uma coisa muito importante no filme. Como criar essa dinâmica de família mesmo com as pessoas, sabe? Com os atores. E deu muito certo, assim. Eu me sinto muito irmã de todos os meus irmãos do filme, assim, no sentido de implicância com os mais novos, no sentido de proximidade com a Bárbara, assim, assim, eu tenho muito carinho por todo mundo do filme, muito mesmo. A gente virou num estado quase de família mesmo. E aí foi isso, aí eu passei, a gente fez esse teste, eu passei no teste e a gente começou a fazer a preparação e depois as filmagens. Foi isso. E quando você soube que você passou no teste, como é que foi? Nossa, eu fiquei completamente em êxtase, eu fiquei completamente chocada, tipo assim, chocada. Chocada, porque imagina, assim, um filme do Walter Salles, um filme tão importante. E, tipo, Walter Salles, eu sou muito fã dele. E aí, pô, eu lembro, eu acho que eu tava, de repente eu tava na academia, sabia? Eu acho. E aí me deram a notícia, e aí eu nem fui pra academia, eu fiquei tipo, meu Deus, meu Deus. Aí eu liguei pro meu pai, aí meu pai começou também a pular, e aí eu cheguei em casa e a gente ficou, e foi muito bom, foi muito, pô, foi completamente surreal. Toda essa história do filme é muito surreal pra mim, muito surreal. Mas aí foi isso, fiquei muito feliz, muito feliz. Você já conhecia a história da família Paiva ou conheceu nas gravações? Então, eu conhecia por alto a história do Rubens Paiva por conta de um podcast que eu tinha ouvido, que é o Retrato Falado do Jair Bolsonaro, porque ele é de Eldorado e o Rubens Paiva também, ele tem uma implicância absurda com o Rubens Paiva, assim, ele fala coisas terríveis sobre ele, muito mentirosas, inclusive, e, eu sabia por conta do podcast, mas aí quando eu passei no filme, eu li o livro, né, eu ainda estou aqui, que é um super livro, é um livro lindo, muito lindo, que fala sobre memória e fala sobre, enfim, sobre toda essa questão genealógica mesmo, né, da família Paiva e o sumiço do Rubens e como é que ficou essa família depois disso. E então eu sabia por alto, mas eu tive mais contato mesmo, assim, eu entrei profundamente na história da família quando eu passei no filme durante as preparações, lendo o livro e fazendo a preparação para o filme. E eles prepararam muito bem a gente, né? Eles botaram um clima muito bom.
É, a gente teve várias aulas de história. Depois que o filme estreou, inclusive, a gente teve é, algumas aulas, assim, para a gente se contextualizar um pouco, assim, como é que era o clima na época que o Rubens sumiu. E aí foi isso, assim, foi mais durante o filme mesmo. Qual a cena mais marcante e mais desafiadora para você? Olha, toda a sequência que eu tive que gravar no que era o DOI-CODE foi muito difícil de fazer, assim. A gente gravou no Hospital Nísio da Silveira, então já é um espaço que carrega uma energia, assim, muito pesada, e eles caracterizaram muito fielmente o espaço do DOI-CODE. Tinha muita gente que fazia figuração, que fazia os presos no corredor. Então, toda essa cena foi muito barra pesada para a gente fazer. Mas a Fernanda, que é uma pessoa muito extraordinária, uma atriz muito fantástica mesmo, ela conseguiu, apesar da dificuldade, dar uma certa leveza ali pro clima. Quando a gente terminou, ela ficou meio, terminou, gente, vamos sair dessa energia, vamos para uma energia mais leve. Então, ela conduziu muito bem isso. E outra cena muito difícil foi a cena da leitura da carta da Vera, que é a cena em que a Eliana pega a carta que a Vera escreveu para a mãe e que a Vera escondeu uma parte não, digo, a Eunice escondeu uma parte do que a Vera escrevia pra gente, que é falando meio, não sei o que está acontecendo, porque ninguém me conta nada. E aí a Eliana percebe que a Vera tá lá nos Estados Unidos e não sabe o que está acontecendo, não sabe que o pai sumiu, não sabe que elas foram presas direito, ficou sabendo pelos jornais, e ela vai tentar questionar a mãe. E elas têm uma briga, a Eunice dá um tapa na Eliana. E essa cena também foi muito difícil de gravar. Assim, a gente fez mais de 30 takes, foi super difícil de fazer. Acho que essas foram talvez as mais marcantes no sentido de dificuldade mesmo, sabe? E como é que foi trabalhar com a Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro e o Selton Mello? Nossa, isso é um sonho, né? Eles são completamente referência, né, para mim. Eles são atores extraordinários, são atores muito safos, eles sabem muito de como estar em cena, de como manter esse frescor. Foi escola, assim. Eu acho que talvez nada te prepara para o que é ver um desses monstros em cena, né? Essas pessoas que são muito sabidos e muito bons mesmo no trabalho que eles fazem. Então foi uma honra total poder contracenar com eles. Foi escola mesmo. Ver a Fernanda, o Selton atuando é realmente uma coisa impagável, assim, impagável. Eles são muito bons, eles são muito maravilhosos, sabe? Foi incrível, incrível. A primeira vez que você viu eles, deu aquele frio na barriga? Muito, totalmente, totalmente. E é muito difícil, né? Porque como é que você consegue olhar para essas pessoas que você é tão fã e que você fica tão nervoso perto, só que ao mesmo tempo a gente tem que criar algum laço para poder virar, são seus pais, eles estão fazendo seus pais em cena, né? Então, mas eles são também pessoas tão incríveis que, apesar do primeiro choque de frio na barriga, eles são pessoas muito engraçadas e muito tranquilas. E aí a gente foi ficando tranquilo também, a gente foi se acostumando e criando uma sensação de família mesmo. Pô, a Fernanda, no final das filmagens, era minha mãe, imagina, me protegendo ali em cena. Teve uma cena que eu tive super dificuldade em gravar, que foi a cena que era a cena da gente na sorveteria, que eram vários figurantes, tipo 60 figurantes, e aí tinha que fazer um closezão no meu rosto, eu comecei a ficar nervosa, e aí a Fernanda pegou na minha mão e ficou, difícil, né, quando a câmera tá apontada pra gente. E aí eu lembro que ela fez um desenho, ela me desenhou, escreveu para minha filha, Eliana Paiva, e me deu de presente, tenho guardado até hoje esse desenho. Então, além de serem muito bons atores, são muito generosos também, sabe? Então as coisas foram acalmando depois do primeiro choque de nervosismo. E a Fernanda Montenegro, você chegou a contracenar com ela? Eu não cheguei a contracenar porque ela faz eu início em outro tempo, mas a gente teve uma leitura do roteiro que que ela foi e aí a Marjorie este ano que faz a Eliana mais velha, ela não pôde estar no dia. Então eu fiz a leitura junto com a Fernanda Montenegro e foi incrível, foi muito incrível, ela é muito maravilhosa.
ela é um monstro de atriz, né? Assim, ela é tipo um. Ela é o papa, sei lá, da atuação. Você já conhecia alguém do elenco? Eu conheci a Valentina. A Valentina, a gente. Os nossos pais são amigos e a gente estudou na mesma escola. Que legal. Então, pois é, eu já conheci a Val, mas só ela. O resto das outras pessoas eu conheci durante as filmagens. Ela virou meio que a minha irmã mais velha, mesmo nesse sentido, depois do lançamento do filme, porque foi uma coisa muito grandiosa, né? Depois que o filme lançou, e aí toda essa loucura da estreia Veneza, tapete vermelho, roupa, eu ficava tonta com essas coisas, assim, completamente tonta, despreparada. E a Val é muito mais esperta do que eu nesse sentido, assim, ela navega muito melhor, ela é muito também, enfim, já é uma atriz super estabelecida, né? Então, ela foi muito a minha irmã mais velha que eu mandava mensagem falando, ai, Val, pelo amor de Deus, essa roupa rola, será que dá pra ir assim? E ela super me ajudava. Como que era a rotina das gravações? Ah, olha, a rotina das gravações era uma rotina relativamente comum de gravações, assim. Eu acho que foi mais louco durante toda a coisa do filme foi a preparação. Foi o que foram as pré-filmagens, que a gente realmente fez uma super mega preparação. A gente fazia aula de vôlei, a gente é, ensaiava na própria casa, o que era muito legal. Mas as gravações em si, a gente gravou muito na casa, lá da Urca. A gente teve algumas filmagens na praia, mas era isso, assim, a gente acordava muito cedo. A gravação de audiovisual tem uma coisa muito de espera, né? A gente fica muito tempo esperando. Então, eu ficava muito com a Bárbara, ficava muito com os irmãos mais novos também. A Amanda, que é a preparadora, ela deixou, tipo, uns quebra-cabeças pra gente brincar. A gente brincava muito, jogava muitos jogos. Um clima fresco, assim, pra gente ficar por lá, assim. Ficava muito conversando com a Bárbara. Eu amo muito a Bárbara. A Bárbara é uma pessoa muito maravilhosa. E ficava conversando, lendo. Aí a gente gravava um pouquinho e voltava. Tinha o catering, a comida que era muito gostosa também. Foi muito tranquilo, assim. As gravações foram tranquilas. E você ainda mantém contato com alguém do elenco? Ah, claro, eu mantenho, sobretudo, com a Bárbara e com a Val, vez ou outra eu converso com ela, assim, um pouco menos, mas muito, muito com a Bárbara, assim, eu amo muito ela. Foi uma pessoa que eu conheci que realmente pô, ela é uma pessoa muito especial, a Bárbara, cara. Ela é uma dessas pessoas que você conhece e você fica meio encantada, meio assim, nossa, como pode uma pessoa tão sensível, tão linda, tão boa atriz, tão incrível? E a gente se dá muito bem, né? Então, foi isso. Eu viajei para a França agora em abril, por causa do meu mestrado, e eu encontrei a Bárbara, a gente se viu muito. Aí eu encontrei ela, o namorado dela, ela me recebeu tão bem. E a gente foi juntas no teatro, e a gente, pô, ela é muito, muito querida. Aí ela deve vir para BH agora em agosto, porque ela faz uma peça com o pai dela, né? E eu tô pensando em ver se eu faço um bate-volta em BH para assistir a peça, porque eu não consegui assistir ainda. E foi uma pessoa que eu tenho muita saudade. É uma pessoa muito querida mesmo, muito querida. Você tinha dificuldade de decorar os textos? Olha, não tinha, assim, no audiovisual é um pouco mais simples do que em teatro, né? Porque, por bem ou por mal, geralmente uma coisa bastante dialógica, são frases menores e, e tem não sei, é um outro ritmo, assim, e também uma certa tranquilidade de que se você esquecer o texto, algo assim, você pode parar e fazer um outro take, né? Geralmente a preocupação de texto comigo é mais com teatro do que com audiovisual, assim. Que teatro eu tenho pânico de esquecer o texto. Eu fico muito nervosa, muito nervosa. E você tem alguma história engraçada para contar do Ainda Estou Aqui? O Gui, o Guilherme, que faz o Marcelo, ele é, assim, a gente fez o teste junto com ele, já todas as. Eu, a Valentina, a gente fez o teste com o Gui. O Gui sempre foi uma criança muito desenvolta, né? Ele fala e ele conta histórias longuíssimas e confusas. Sempre assim, histórias de 10 minutos contando história. E aí em algum momento, o Celton virou e falou em cena. A gente estava ensaiando uma cena e ele virou você, Marcelo, com as suas histórias longas e confusas. E ele estava falando uma coisa que ele já tinha falado para o Guilherme. E isso foi um trecho que ficou para o filme. E que faz sentido, né? Assim, o Marcelo virou um contador de histórias, então faz muito sentido ele ser uma criança que conta histórias longas e confusas. Isso foi muito bonitinho. Você se emocionou em algum momento do filme?
na gravação? Vários, vários momentos. A história é uma história muito emocionante, né? E, sobretudo, sendo feita por uma pessoa como a figura da Eunice, como uma pessoa como a Fernanda, que é uma atriz extraordinária, assim, tiveram vários momentos em que ela fazia essa atuação contida, dava para ver essa dor muito interna dela, né? Assim, então vários, muitos, não tem nem como enumerar, assim. Todo filme, a gravação do filme foi uma grande emoção mesmo. Fazer jus a essa história também tão doída e tão importante, né? Como você se sentiu quando o filme ganhou o primeiro Oscar brasileiro? Ai, meu Deus, foi uma loucura, foi muito doido. Foi surreal, foi naquele todo lançamento, toda a história, a trajetória do filme pós-lançamento foi muito inacreditável para mim, assim, foi muito, realmente muito doido. Eu não consigo acreditar. Tava eu, Val e a Pri lá em Los Angeles. A gente estava assistindo em um evento que estava tendo. Aí eu lembro que eu liguei de vídeo com a Bárbara, que estava assistindo com os amigos lá na França, para a gente poder ver esse momento. E, nossa, foi, ai, sei lá, foi choro e alegria e foi tudo ao mesmo tempo, assim. É inacreditável. Até hoje eu não dimensiono ainda, assim, eu não acredito uma coisa tão emocionante, grandiosa como essa, sabe? E você imaginava todo esse sucesso do filme? Não. Ah, sei lá, né? Quando a gente gravava o filme, a gente sabia que a gente estava fazendo uma coisa muito especial, pelo menos pra gente. Mas a repercussão foi muito maior do que o que eu podia imaginar nos meus sonhos mais lindos, sabe? Coisa muito maior do que eu poderia, não tinha nem possibilidade de imaginar uma coisa dessa, assim. Oscar, imagina, cara. Sei lá, que loucura. Loucura mesmo. Muito louco. E qual foi o seu maior aprendizado com esse filme? Acho que meu maior aprendizado é uma coisa que eu talvez seja o grande motivo assim de eu fazer trabalhos de arte, né? Fazer cinema, teatro. Eu acredito muito na coletividade assim de um trabalho. Acho que o trabalho, eu gosto quando os trabalhos existem porque tem uma penca de gente que está unida para fazer isso. E no Ainda Estou Aqui teve muito isso, assim, eu acho que todo mundo que exercia a sua função, porque para um filme como esse sair, tipo, mais de 100 pessoas unidas ali para fazer, mas estava todo mundo se esforçando ao máximo e querendo dar o seu melhor. E aí você consegue ver que cada aspecto do filme é feito com tanto carinho, Onde vocês eu acho. gravaram? A gente gravou, sobretudo, numa casa na Urca, que era a casa da família, que por acaso era uma casa que uma amiga minha morava antes. Quando eu fui fazer o teste na casa, eu virei e falei: Meu Deus, é a casa da Ornella, é a casa de uma amiga minha, que vendeu a casa e eles compraram para fazer a filmagem do filme. Então a gente gravou lá, a gente gravou na Praia do Leblon, as cenas de carro a gente gravou no centro da cidade, o Doi Code a gente gravou na casa da Nise da Silveira. E tiveram uma outra cena que a gente gravou externa, que a gente gravou em alguns outros pontos, mas sobretudo na casa da Urca. Conta um pouco da sua participação em Vítimas do Dia. O Vítimas do Dia foi um filme que eu fiz em 2024, início de 2024, a direção do Bruno Safad, que é enfim, um diretor super interessante, eu acompanho bastante o trabalho dele, eu gosto muito. E foi legal porque foi o primeiro trabalho que eu fiz que a gente gravou todo em estúdio. Eu nunca tinha tido a experiência de gravação em estúdio. E isso foi bastante curioso, assim, as pessoas da equipe do filme criaram um supermercado dentro de um estúdio, então tinha os produtos falsos, tinha, enfim, era muito legal, foi muito bom, foi bem divertido mesmo. Qual o trabalho mais desafiador da sua carreira até agora? Então, eu acho que a Eliana, do Ainda Estou Aqui, foi super difícil, porque é uma história muito importante, é uma personagem muito forte, assim, de essa questão de como fazer jus ao que essa menina passou, né? O que essa família passou, o que essa menina passou especificamente, assim. Ela foi presa no DOI-CODE com 15 anos, o pai dela desapareceu. Acho que nesse sentido foi muito desafiador, assim. Mas, por outro lado, eu tinha uma equipe muito preparada, né? Assim, com muito recurso para a gente conseguir fazer um trabalho excelente. E o outro muito difícil foi o Devora-me, que é a peça que eu faço com meu pai, que esse lance da autoficção é difícil, né? Você fazer uma outra versão de você que não é você, mas é uma filha do seu pai, é uma confusão, assim. Então, acho que essas duas. Você já foi reconhecida na rua?
na época que o Ainda Estou Aqui tava mais assim, nessa loucura da corrida do Oscar e tal, aconteceram algumas vezes. Algumas alunas do São Vicente me reconheceram enquanto eu tava super gripada, eu tava inclusive com um negócio de um nebulizador na rua, e ainda assim elas me reconheceram. Eu conversei com elas. Teve uma vez também uma mulher no supermercado que eu acho que indo comprar carne moída. E ela parou e perguntou: Você faz televisão? Eu falei: Não, mas eu tô com um filme. Que eu ainda estou aqui, estou pro Oscar. Ela ficou: Nossa, tá ficando famosa. Aí eu fiquei: Legal. E, e teve também uma vez que eu encontrei uma mulher que tinha assistido Devora-me e eu também tava com a camiseta do Devora-me. Isso definitivamente facilitou. E aí ela veio me cumprimentar pela peça, falou que tinha gostado muito, enfim. Por algumas vezes foi. É sempre muito divertido porque as pessoas são muito gentis, assim, eu fico muito emocionada de que o trabalho reverbera dessa maneira, né? Isso é muito bom. E tem algum personagem que você não faria de jeito nenhum? Cara, não tem um personagem que eu não faria. Eu acho que tem personagens que eu teria mais dificuldade de fazer, porque eles, enfim, sendo muito distantes, muito terríveis, muito maus, talvez. Mas eu acho que se está dentro de um projeto que eu acredito, não tenho essa questão individual de fazer o personagem. Teriam projetos que eu não faria, assim, projetos que ideologicamente eu poderia olhar e falar, eu não acredito nisso, então eu não quero participar coletivamente disso, né? Acho que seria mais uma coisa por aí. Quem é a sua inspiração como atriz? Ah, é difícil, né? Assim, eu tenho esses monstros, deuses maravilhosos, tipo as Fernandas, essas pessoas que você olha e você fica muito encantado com o que elas são capazes de fazer, mas ao mesmo tempo eu também me inspiro e admiro muito as pessoas da minha idade, os meus amigos que também trabalham com isso, que estão na luta, assim, para fazer realmente teatro, assim. Então eu acho que eu tenho essa inspiração e admiração nesses dois campos, assim, as pessoas muito estabelecidas, as pessoas estão começando assim como eu e que tem muito amor pela coisa, né? Assim, é muito lindo. Por que que a arte é tão importante para você e para a sociedade? Bem, para mim, arte é tudo. Para mim, é a minha vida inteira. É o que eu mais gosto de fazer, é a parte preferida do dia. É tudo mesmo, assim. E, e eu acho que isso serve tanto para mim quanto para o mundo. Eu acho que a arte tem justamente essa possibilidade de fabulação de outros mundos. Eu penso muito nisso, assim, de como a arte é o que permite a gente olhar para algo do mundo real, mas um pouco distorcido, ou um pouco uma outra possibilidade daquilo, e você vê como seriam essas outras formas de organização social, essas outras formas de mundo, né? Eu acho que também a arte permite da gente coletivamente conseguir acompanhar um, os procedimentos de pensamento de um personagem. Você consegue entender o que faz esse personagem tomar as decisões que ele toma. Então, acho que a arte serve para essa autorreflexão social mesmo. É o momento que a gente mimetiza o mundo real para poder olhar esse espelho e refletir sobre isso, assim, isso é muito lindo. Você tem algum sonho na profissão que queira muito realizar? Ah, sim, eu queria ter um teatro. O meu sonho é ter dinheiro para comprar um teatro e tocar um teatro aqui. Eu queria muito fazer isso. Seria muito legal. É, seria muito bom. Já pensou um teatro com seu nome? Ia ser legal. Seria muito bom. Você pretende seguir carreira artística ou tem outra profissão em mente? Ah, então, eu adoro atuar, acho muito bom. Tem outras coisas que eu também gosto, assim, bastante de fazer, né? Eu acho, como eu falei pra você, eu participo das aulas de teatro lá no Tablado, que é uma coisa que eu amo. Isso é maravilhoso, da aula de teatro, isso é uma coisa que eu super faria. E tem a coisa acadêmica de pesquisa, assim, eu tô fazendo um mestrado em artes cênicas na Unirio, né? E, e aí a ideia também, tipo, eu vou terminar o mestrado, eu quero fazer o doutorado, aí de repente, não sei, fazer um concurso, virar professora lá, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito da área acadêmica, da faculdade, da pesquisa, eu gosto muito disso. Então seria uma coisa que eu super faria da vida também. Vamos ver. Vamos ver como é que a vida, para onde ela me leva, assim. Ah, eu acho que qualquer coisa que você fizer, você vai se dar bem. Você é muito inteligente. Ah, queridíssimo. Tem algum novo projeto em vista ou em andamento? Sim, assim, vou estrear agora dia 8. É o Infantil lá do Tablado, que é a Bruxinha que era boa.
que é uma peça clássica da Maria Clara Machado, que eu tô muito animada. A gente experimentou figurino, maquiagem há 2 dias atrás e tá, tipo, lindo. Então tô muito animada para ficar em cartaz. É, E tem 2 projetos também que devem sair agora no segundo semestre, que é uma participação em um filme e em uma série, que eu tô também bem animada. Vai Você ser já bom. tinha feito peça infantil? Eu nunca fiz peça infantil, assim. Digo, na verdade, a primeira vez que eu subi no palco, eu tinha 4 anos de idade e era uma peça infantil no tablado. Mas eu tinha uma fala na peça, eu fazia parte do coro. E agora eu volto mais velha e de fato com um personagem. Mas vai ser a primeira vez. Estou muito animada porque eu gosto muito de criança também. Então eu acho que vai ser muito lindo. O teatro infantil tem um lance de você, é mais comunicativo, né, do que o teatro para adultos. As crianças falam, geralmente durante a peça elas reagem, elas comentam. Então tem uma coisa muito efervescente, assim, muito animada mesmo da peça. Ela é muito falante. Isso É é mais muito bom. legal. Eu acho também. Bem bom. O que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Ah, isso é muito difícil, porque eu gosto muito do meu trabalho, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas eu gosto de sair com os meus amigos, eu gosto muito de ir no cinema, eu gosto muito de ir no teatro, eu gosto de cozinhar, apesar de eu não saber cozinhar, mas eu gosto muito de cozinhar. E de ficar com a minha gatinha, é isso. Gosto de ficar tranquilo, de ir à praia às vezes. Que conselho você diria para a Luísa criança? Ah, que não precisa ser tão tímida, nem tão insegura, que as pessoas te querem bem, no geral, as pessoas não te querem mal. Não precisa ser tão desconfiada também. Acho que meio que isso. Que conselho você daria para quem quer seguir carreira artística ou está começando? Eu acho que 2 coisas principais, assim. Eu acho que você precisa encontrar a sua galera, precisa encontrar pessoas que também estejam nessa mesma posição que você, que sejam pessoas. Porque eu acho que a amizade e o trabalho são 2 coisas que muito bem unidas no campo artístico. E sendo um campo muito difícil, é importante você ter pessoas que você confie, pessoas que você gosta, para você poder juntar e fazer coisas juntos, né? Assim, eu acho que isso e seguir sempre com curiosidade. Eu sempre falo isso porque eu acho que isso é central, assim, em qualquer área, na verdade, assim, porque a curiosidade é o motor de você conseguir seguir investigando e se aprimorando, né? Isso é super importante. O bate-bola. Um personagem mais famoso que você fez? Lady Macbeth. O personagem mais difícil? Eliana. Um passatempo? Cozinhar. Focaccia. Uma comida? Focaccia. Um ator muito talentoso? Ricardo Darim. Uma atriz muito talentosa? Isabelle Huppert. A arte é? Imprescindível. Foi isso, Luísa. Muito obrigado por você ter participado. Foi muito legal conversar Obrigada a com você, você. queridíssimo. Quer falar alguma coisa para encerrar? Ah, não, só te agradecer mesmo. Você é um querido. Assim, eu vejo como você preparou a entrevista mega ultra personalizada, assim, e eu adorei conversar com você. Assim, realmente foi um encontro super legal. Você é maravilhoso. Isso mesmo. Só Você é agradecer, maravilhoso, você é muito legal. Adorei você. queridíssimo. Enfim, E eu queria agradecer a Bárbara também, que viabilizou esse encontro aqui, que foi uma coisa muito maravilhosa. legal. E Sim. vamos manter contato. Vamos. Galera, aproveitando aqui o final da live, o Vitor vai veicular um vídeo super importante de uma ONG chamada Tampinhas que Curam, que, enfim, vocês podem ver melhor, é muito lindo, super importante. Quem puder juntar as tampinhas e entregar nos pontos específicos dessa ONG para poder ajudar as pessoas com câncer, seria, enfim, lindo e importantíssimo. Obrigada, viu? Parece só uma tampinha, mas quando milhares de pessoas fazem a sua parte, ela se transforma em esperança. O que muita gente joga fora pode ajudar uma criança a continuar lutando. Oi, oi pessoal, eu sou a Sara. Ajudem a arrecadar as tampinhas, elas salvam vidas. Um beijo. Pequenas atitudes e grandes transformações. É assim que juntos fazemos a diferença.